Ora, boas pessoal, estamos aqui mais uma vez reunidos para um novo episódio do podcast Fornalha, desta vez para falarmos sobre o filme Promessas Perigosas ou Eastern Promises. We think he might be Russian mafia. And he was a member of Vorev Sokonia. In Russian prisons, your life story is written on your body. In tattoos. You don't have tattoos, you don't exist. I'm afraid we've lost the mother. Unidentified woman died December the 20th, 2313. Baby girl born 20th December, 2314. Anya, where did you get this? I found it in the handbag of the girl who died in my ward. You should bury her secrets with her body. I'm a midwife. I was hoping to speak to the manager. And I'm so sorry if she had worked here. I would remember it is said. It's all right. I'll probably find out more once I get her diary translated. A diary? Ora, malta, olha, antes de mais nada, antes de apresentarmos mais uma vez o nosso camarada António Dias, que está aqui connosco hoje para mais um episódio, malta, por favor, subscrevam o nosso canal, deixem um like e, acima de tudo, comentem o que acharam sobre o filme que vamos comentar, qualquer outro tema que queiram discutir e podem sugerir até temas para próximos episódios. Nós temos algumas notícias também para vos dar. Portanto, malta, aqui em baixo apertem o sino e subscrevam o canal. Não vos custa nada, é só um bocadinho para nos poderem acompanhar e receberem a notificação sempre que houver mais um belíssimo episódio do podcast Fornalha. Nós temos estado mais ou menos ativos até temos tido bastantes vídeos este ano. Portanto, passo a palavra ali ao Tony. Bem, malta, como é que vocês estão? Apresento desde já aqui o nosso filmezinho. O João também comprou aqui um DVD. Eu fui um bocado teimoso. Isto é um filme que já tenho aqui no meu quarto há, sei lá, quase 10 anos, mas para aí há 5 anos resolvi, eu tenho este filme, parece-me curioso, tem um excelente ator, um excelente realizador, David Cronenberg, na sua mística relação com o Viggo Mortensen, e eu pensei, por que não dar aqui uma chance a este filme? E eu lembro-me que na altura, quando o vi, fiquei maravilhado. Era aqui uma história de máfia, mas de um ponto de vista um bocadinho mais, se calhar, independente, mas dava uma cobertura para um filme muito pequeno que é muito holística. Parece que aqui se pega em vários pontos e numa história tão reduzida tem temáticas tão diversas que, aquilo na altura fez-me muita... ficou comigo, foi um filme que ficou comigo. E eu disse aqui ao João, eu gostava de falar aqui de um filme, Promessas Perigosas, não sei se tu viste. O João curiosamente ainda não tinha visto, deve ser um dos poucos filmes que eu tinha visto e que o João nunca viu, e portanto embarcámos aqui nesta aventura. Acho que é o primeiro filme de máfia que nós trazemos para o canal, não é? Nós Será? não falamos sobre o The Irishman, pois não? Ou acho que não, já não sei se calhar falamos. falámos de uma cobertura de Oscars. Eu sabia que o António gostava deste filme e nós estávamos a tentar planear ali, portanto o António trouxe o filme e eu fui buscar o DVD. E eu, assim, a minha relação com este filme, eu já sabia que o filme existia, nunca o tinha visto, à parte da cena de abertura, que a gente vai comentar daqui a pouco. Tinha visto há alguns anos em casa, entretanto mudaram de canal, não continuei a ver o filme, portanto o filme ficou sempre na gaveta para um filme para eu ver. Eu gostava sempre de ter visto o filme. É o Cronenberg, é um realizador que eu gosto. Acho que o António até chegou a falar do The Fly aqui no podcast. É espetacular. Eu acho que a Mosca, eu fiz um daqueles ensaios no início do canal. Acho que cá para aí uns ensaios. Não sei se está no YouTube ou mesmo no podcast. Foi o The Fly com o Come On, não é? Foi isso mesmo. Eu acho que foi numa daquelas recomendações semanais. Exatamente. Pronto, e o Cronenberg, é assim, lá está, ele já fez 4 filmes com o Viggo Mortensen. O primeiro foi o History of Violence, em 2005. Depois tivemos este Eastern Promises, o A Dangerous Method, em que ele traz ali uma história sobre o psicólogo Freud. E tivemos há 2 anos o Crimes of the Future, que conta também com o resto de um elenco também bastante bacana, mas foi o filme e a colaboração mais recente entre eles, quase 10 anos desde a última colaboração que eles tiveram juntos. Eu por acaso não vi o Crimes of the Future, não sei se tu viste, António. Eu não vi, foi apresentado aqui no Lefest há 2 anos, mas eu não fui à cobertura, estava a trabalhar naquele momento e depois fui para o treino e não consegui, mas tenho gravado na nós. É mais um daqueles filmes que está gravado ali na box da nós e tem que haver um dia que tens que ver. As sinapses começam todas a colaborar e eu, pronto, vamos lá dar o play. O meu preferido do Cronenberg, eu penso que seja dele, mas é o Videodrome. Eu acho que é dele. Sim. Vou confirmar, que é para dizer que não estou a fazer asneiras. É dele, mas é uma eu gosto muito desse experiência filme de body e acho horror. que é um filme muito...
Exato, acho um filme muito bacana e acho que é engraçado porque apesar do Cronenberg ser muito conhecido por body horror e ele recentemente lá está o Crimes of the Future, eu não vi, mas sei que é um body horror, ele teve ali uma fase que apesar dos filmes continuarem a ser violentos, eu acho que ele se afastou um bocadinho disso. Eu acho que este Eastern Promises tem ali a sua... é um filme bastante violento, é verdade, mas não é o body horror que não nos apresenta em filmes como The Fly ou Não, uma Videodrome ou transformação até recentemente. corporal assumida. Exato. Ele tem aqui estes dois estilos, Não, não é? Em que se exatamente. cruza entre um realismo muito medonho, que é o caso do método, de uma história de uma violência, promessas perigosas. Depois tem o outro lado, não é? Que é realmente essa transfiguração corporal e faz uma espécie de experiência cinematográfica à volta do corpo que ao longo do filme se vai começando a mutar e pronto, e fazer malabarismos. Neste filme temos pequenos pormenores, mas isso não é o mais interessante. O mais interessante é introduzirem-nos uma história realista e eu acho que neste filme há uma coisa que é muito interessante, que é ele consegue fundir aqui um género em que é muito clássico. Se tu reparares, todas as sequências são gravadas de uma forma muito sóbria, câmara parada, segue os personagens de uma forma muito tranquila e a história vai-se começando a desenrolar e à medida que vamos encontrando novos personagens é que o ritmo da história começa a carburar. Diferente do que acontece na Mosca, que é através dos aspectos técnicos que a história evolui. Aqui não, são os Sim. personagens que dão ritmo à história. É verdade. Eu acho interessante também, nós estamos habituados normalmente a ver filmes de máfia que são ou passados na Itália ou passados na América, com aquela máfia América italiana. E é diferente nós vermos um filme em Londres, situado com a máfia, neste caso máfia russa. É diferente, nós não temos tantos filmes nesse aspecto como temos de máfia italiana, que é sempre aquela cena de família. E eu acho que até às vezes mesmo na forma como o filme se compromete a trazer essa história, porque ele apresenta-nos uma máfia que não é uma máfia italiana, mas mesmo assim tens aquela cultura do restaurante, tens aquela cultura da máfia à volta de comerem todos em família, teres ali o prato, não é a bolonhesa ou as almôndegas, mas é o borscht, que é a sopa russa. Eu acho isso bem bacana. Ainda falando dessa cultura de máfia, tu teres sempre o chefão, que é o homem mais velho, estás a ver, que depois dentro de todas as porcarias que ele faz e todas as cenas que ele se mete, ele vai lá sempre às filhas mais novas, ensina-as a tocar o violino. Ou seja, tens sempre essa cena que, por exemplo, no Godfather tu tens ali o Marlon Brando na quinta dele do vinho, ali com um filho mais novo a tomar conta dele. Ou seja, eu acho tipo essas cenas sempre muito características do cinema de máfia e elas são trazidas aqui numa versão mais sóbria. Eu concordo contigo. Pronto, e se calhar apresentávamos esta ideia, mas eu antes de começar a discutir o filme em si, eu gostava de discutir uma coisa que é um pequeno debate que eu gostava de ter contigo. Tu reviste o filme no DVD ou viste o filme... Não, eu vi no stream, eu vi na Amazon, está com a cobertura de Viste na 1080p. Amazon, pronto. Eu não sei se já é uma remasterização ou é o filme em si cru, como está no DVD. Eu queria trazer um debate, mas tu não viste em DVD, mas eu digo-te o seguinte. Eu trouxe o filme em DVD e pus na PlayStation 3, que eu tenho aqui ainda a minha PlayStation 3, e pus o filme em DVD. E digo-te o seguinte: a qualidade é obviamente a nível de as coisas estarem O pormenor. e direitinhas. Claro que não é tão boa como um Blu-ray ou como um 4K ou o que quer que seja. No entanto, eu vendo o filme, e eu esta semana vi 2 filmes em DVD, ok? Vi o Eastern Promises e a minha namorada pôs uma comédia romântica que é o Bridget Jones 2 e a gente viu estes 2 filmes em DVD. E eu sou-te sincero, tipo, apesar de eles terem menos qualidade de definição, a pixelização do filme e a filmagem em película parece que estou a ver um filme. Estás a perceber? Não parece que estou a ver uma coisa o grão do filme super tem um ar digital. natural. E tornou-me... Como é que eu ia explicar? Deixou-me um mexinho na cabeça de... Será que se eu pegasse em vários filmes que saem hoje em dia eu acho extremamente digital, não sei se é por causa da remasterização, se é por causa de o filme em si ser filmado de forma digital e ter muito CGI e etc. Será que vai ser mais idêntico àquilo que eu me aproximo de uma imagem de cinema? Porque boa parte dos filmes que eu via nessa época dos anos 2000, início ali 2010, etc., tu punhas o DVD e eles tinham cara de filme, estás a ver? Agora são tão bem definidos que parece um bocadinho fora daquela realidade cinematográfica. Não me estou a queixar de 4K nem de Blu-ray, é a minha qualidade preferida. Aliás, a minha coleção é maioritariamente Blu-ray. No entanto, eu acho curioso eu pegar este filme, que é um DVD, que é a pior qualidade que tu tens acesso agora, é o DVD, é verdade.
é o pior qualidade que ainda é comercializada, que ainda podes comprar DVDs de filmes novos, mas apesar de tudo, deu uma sensação de estar tipo há 10 anos atrás a ver um filme em casa e dizer sim senhora, estou a ver um filme, não estou a ver uma coisa do YouTube, estás a perceber? Já, nós estamos agora numa conversa um bocadinho mais puritana, mas eu vou pegar também no exemplo. Eu vi um filme esta semana, já falámos aqui no canal, um filme que eu adoro, O Senhor dos Anéis, estava a passar na Star. E na Star não rodam filmes 4K, simplesmente as versões um bocadinho menos remasterizadas, como é o caso do Blu-ray. E estava a passar a versão estendida do Senhor dos Anéis, eu creio que foi em 720 ou 1080p. E na Amazon os filmes estão remasterizados em 4K. E aquilo parece... Epá, é muito crisp, como tu dizes, mas no final do dia, o que é que eu acho? Eu quando vejo os filmes do Senhor dos Anéis na Amazon com a 4K, com a remasterização em 4K, sente-se que há uma desaturação total do filme e que a realidade daquele filme que eu vi antes não é a mesma. Parece que as coisas estão muito menos vibrantes para dar aquele aroma tão realista em que se perde aquela qualidade do grão, a qualidade da cor, a simbologia da paleta e a variação cromática que o filme tem e que é tão rica, e que à medida que nós transformamos o filme em uma qualidade cada vez mais superior, há uma variação de gamas de cores infindáveis e que se perde um bocado a autenticidade daquilo que é os contrastes, e os contrastes também fazem parte da vida do filme. E portanto eu também reparei isso, porque em 1080 já é uma versão remasterizada, porque os 1080 quando o Senhor dos Anéis foi inaugurado no cinema não havia. Já se sente essa diferença entre o 1080 para o 4K, então do 480 para o 4K é uma diferença gigantesca. Mas perde-se aquela autenticidade, tu ires à sala e veres o grão e pronto. E às vezes no detalhe máximo parece que se nota ainda mais alguns defeitos do filme, e no CGI então isso nota-se cada vez mais em relação ao brilho. Exatamente, nós falámos recentemente do Harry Potter, nós vimos o filme numa qualidade excelente. Agora, por exemplo, o Half-Blood Prince, em que as cenas de Quidditch eu lembrava-me delas com uma definição muito melhor do que aquela que nós vemos agora com a remasterização. Acho isso, apesar de ser sempre um salto em qualidade em comparação a filmes anteriores. Mas a forma como é acrescentado, eu não sei se são acrescentados pixels, até os próprios movimentos ficam demasiado smooth, ficam demasiado, não é? É isso. Há uma estabilização excessiva da imagem e por vezes torna-se um bocado ruidoso em relação à experiência que no fundo é autêntica da primeira vez, e perde-se um bocado esta... Pronto, isto é um diálogo um bocadinho mais puritano, mas a malta do podcast gosta de nos ouvir a falar sobre este tema. Eu queria trazer essa discussão porque vimos o filme em DVD e por acaso eu senti isso a ver os filmes. Mas António, Eastern Promises, nomeado ao Oscar de melhor ator pela interpretação do Viggo Mortensen, começa ali com uma cena de abertura logo ali para cortar a respiração, né? Imagina, começa o filme, tu pensas, isto vai ser mais um filme do David Cronenberg, isto é rachar o pescoço, ver sangue a flutuar. Epá, e a forma muito, muito realista, a forma como aquela garganta é degolada, imerge-nos logo para o mundo do crime. É um mundo do crime onde não há dó, não há piedade. Entramos ali naquela barbearia, a forma como a criação daquelas imagens são conquistadas, uma Inglaterra sombria, chuvosa, entramos na barbearia, depois é tudo muito saturado e aos poucos vemos um velhote ali meio careca com um ar duvidoso e tu pensas, há qualquer coisa aqui que vai dar mal, e ele é degolado e pronto, e começas a perceber que existe aqui um confronto de gangues e que é uma história realmente de máfia. E eu acho interessantíssima a forma como o David Cronenberg, e a música aqui neste filme também é interessante de se dizer, aquele violino que aguça sempre o nosso espírito. Acaba por haver sempre aqui um tom de mistério. É um filme de máfia, mas podia ser um crime, um suspense. Acho que nesse ponto de vista é interessante de nós nos situarmos logo no início desta história. E João, e é muito interessante também, passamos para um outro lado. Temos o crime a ocorrer, mas por outro lado é uma morte que acontece, mas uma vida também renasce, não é? E o filme ele introduz um dispositivo interessante para a narrativa, que é o Diário da Tatiana, que ele vem em forma de narração e em forma como um elemento próprio da história, no qual a enfermeira Ana, interpretada pela Naomi Watts, ela pega no diário e leva para casa. E acho super interessante, ela dentro de casa dela, a Ana é britânica, mas ela tem um pai que é russo e o tio dele é russo também. Que vive na casa. É um bocado confuso onde é que ele vive, porque ele às vezes está numa casa, outras vezes está noutra, mas o filme parece estar a entender que ele está quase sempre lá em casa da Ana, se não vive lá, por exemplo. Mas e nota-se ali depois já a dinâmica entre eles, e o próprio tio Stepan diz-lhe: não se rouba dos mortos, a nossa família não rouba dos mortos, devolve isso, enterra isso, etc.
e a verdade é que esse próprio diário é que acaba por causar uma data de problemas ao longo da história. E também é através dele que vamos, de certa forma, descobrir o emaranhado que existe naquela máfia. Acaba por haver E uma eu maldição acho que naquele diário. Exatamente. Eu gostava de saltar uma coisa que é... Eu acho a Naomi Watts uma atriz muito, muito boa e eu acho que ela, de certa forma, foi desaparecendo, sabes? Porque ela ali no começo dos anos 2000, ela foi uma estrela de Hollywood. Ela esteve no Peter Jackson, no King Kong, em 2005, 2 anos antes deste filme. E ela aparecia sempre em vários filmes aqui e ali e eu sempre gostei muito dela. Ela ia ser a protagonista daquela prequela do Game of Thrones que iam fazer com os White Walkers. Eles gravaram um piloto e depois cancelaram a série. Portanto, deve ter Enterraram acontecido 100 alguma milhões. coisa. 100 milhões para nada. Pois foi, nós falamos sobre isso, pois foi. Mas sim, e ao redor dela, nós depois passamos já para dentro da família da máfia, nós temos o Viggo Mortensen, que tinha saído ali da trilogia do Senhor dos Anéis e já tinha feito o primeiro trabalho dele com o Cronenberg, e temos também Vincent Cassel, que pá, dentro do cinema francês e cinema americano, tinha acabado ali de sair de um dos filmes mais polémicos do cinema, que é o Irreversible, e faz agora aqui outro filme violento, com uma personagem completamente diferente, com o Eastern Promises, e é um filme... Eu sinceramente acho uma interpretação muito interessante a do Vincent Cassel. Ele interpreta aqui o Kirill, e o Viggo Mortensen eu tenho algumas ressalvas, sou-te honesto, mas Em relação ao sotaque ou em a relação à nomeação dele a melhor interpretação? ator. Em relação ao sotaque, eu acho a interpretação boa, mas acho que o sotaque dele não resulta quando ele fala inglês. Pá, eu fui pesquisar porque eu não sabia, mas o Viggo Mortensen ele viveu na Dinamarca, tem Ele é origens poliglota, ele dinamarquesas e fala cerca de argentinas. 8 línguas, 9 Ele é línguas e aprendeu poliglota. russo. Pronto, apesar dele poder saber falar russo, eu acho que o russo dele neste filme não soa bem enquanto língua inglesa. E Às para vezes mim é um foi um bocado bocado carregado distrativo, mais. vou-te ser honesto. Exato, dá ali uma teatralidade que o filme tem em alguns aspectos, mas a sobriedade que falavas e o realismo duro que existe em algumas cenas, eu acho que contrasta muito mal com esta personagem de óculos de sol tipo Matrix, que aparece de vez em quando e começa a falar assim com um sotaque russo muito marcado. Por outro lado, é uma personagem com várias camadas, uma personagem personalidade que dupla. é inserida nesta família, ali com a personagem do Vincent Cassel quase submetida à cena dele, e tu vais conseguindo descobrir tanto o bem e o mal que existe dentro da personagem do Viggo Mortensen. E eu acho a personagem muito interessante. Eu só achei a performance dele, para mim, a performance, pronto, não, o sotaque que é inserido na performance. Nós também temos o apontamento de acompanhar o Viggo Mortensen em largos filmes. Sabemos muito bem como ele fala e, portanto, isso também pode ser um fator de distração. Eu apercebi-me em que o sotaque era bastante carregado, mas como eu estava tão imerso na história, e até porque eu acho que vale a pena ressaltar que este é um filme que tem um apontamento de máfia bastante diferente. Como tu disseste no início do programa, nós estamos habituados a estar ali ambientados numa máfia italiana, numa máfia americana, em que a maior parte do negócio desta máfia situa-se em relação ao álcool, às armas, aos tiros, e nós aqui neste filme não temos nada disso. O negócio da máfia russa é muito mais, como é que eu hei de dizer, se calhar é muito menos tolerável, porque falamos aqui o grande fator da máfia russa é a prostituição. É, no fundo, criar grandes grupos de prostituição em que drogam as miúdas e tem ali um comércio sujo, muito sujo, sobre raparigas, em que neste caso são menores. Portanto, temos aqui uma tensão psicológica, acho que ainda é mais forte. Não quer dizer que a máfia americana ou a máfia italiana, com o álcool e os tiros, mas só há que uma aqui é coisa mais macabra, negra, é uma não é história verdade? mais macabra. Exato. Porque tu começas a pegar e tu pensas assim, ok, estes gajos certamente também devem estar envolvidos com essas cenas na América, mas não é o destaque, é sempre a droga, é sempre o álcool, enquanto que aqui há uma desumanização da pessoa, sabes? Há aqui eles de forma quase aberta espancam e violam e traficam E é a forma pessoas. como é Acaba por retratado. ser Eu uma acho que coisa... o David Cronenberg é o realizador espetacular para retratar isto, porque os filmes dele envolvem-se muito com o corpo, com a parte da identidade, quem é que tu és, o senso moral das pessoas, e o próprio Viggo Mortensen aqui é posto à prova, que é no fundo uma pessoa boa que se tem que fingir uma pessoa asquerosa, uma pessoa horrível. E desse ponto de vista... se é bom ou não, eu acho isso relativo, entendes? Eu acho que ele tem um objetivo que mais tarde é-nos revelado, pelo menos eu só o entendi mais tarde, como um que ele agente. está de Ele facto trabalha como um infiltrado. Ele trabalha como um agente duplo, mas ele dentro desse trabalho também vai mais longe se calhar do que... não estou a dizer que seria possível ele infiltrar-se da forma como se infiltrou sem ter feito o que fez, não acho que tenha sido possível. Por outro lado,
há muitas pessoas que sofrem pelo caminho também, percebes? E eu acho que é isso que acaba por trazer ali a moralidade dele de forma diferente. Eu aí não sei se concordo, porque ele, quando tem a oportunidade, ele salva uma vida. Salva, mas Ele, quando corta os corpos, as mãos, e é uma coisa muito marcante neste filme, é quando nós tiramos parte dos nossos membros do corpo humano, ele deixa sempre ali o vestígio que foi um trabalho não feito pela máfia, mas sim porque a polícia está a investigar o caso. É uma parte que nós mais lá à frente percebemos. Ele deixa lá o vestígio que foi ele que marcou. Então era quase como se estivesse aqui a fazer um trabalho, pronto, de um agente infiltrado, mas dando apontamentos para a polícia continuar a sua investigação. sim. Tanto tens logo a cena no filme que eles se livram do corpo da pessoa que é morta antes na cena de abertura. E tu tens ali uma personagem a personagem que mata, que tu ficas logo ali a perceber que ele tem ali alguns problemas, Sim, etc. E depois, mais tarde, eles livram-se do corpo ali na beira do rio sem o afundarem. E tu começas logo a perceber ali que há ali alguma coisa estranha na cabeça da personagem do Viggo Mortensen. Mais tarde, quando percebes que ele está infiltrado, ótimo. Mas aquilo que eu quero dizer com isso é, eles depois disso vão ao bordel, estás a entender? O gajo obriga-o a estar com a outra miúda. Estamos a falar de... não deixam de ser menores de idade, estás a entender? Apesar de o gajo depois tentar ajudá-la e ela de facto ter desaparecido mais tarde, a polícia ter levado e encaminhado para casa. Lá está, não deixam de ser atos, de certa forma, não do caráter dele, mas que ele tem que fazer e que acaba também por transformá-lo como uma pessoa. Eu acho que isso é que navega a personagem e a moralidade dele, porque ele, se quisesse, tinha posto outro gajo no lugar dele, estás a entender? Pronto, também acaba por ser assim. Mais ou menos, é porque eu acho que a opinião, hierarquia da estrutura da máfia aqui é muito bem desenvolvida, em que existe um chefe e depois já um capitão, e ele é, como ele diz muitas vezes, eu sou um motorista, e ele tem a ambição de querer chegar ali ao topo da carreira, e para chegares ao topo da cadeia tens de submeter a uma série de coisas em que tu tens que anular o teu instinto de homem, porque ele, quando está ali naquela procissão, quando se torna um chefe, pronto, no fundo um par da máfia, ele diz mesmo: não tenho pai, não tenho mãe, sou renascido e tornei-me um homem novo a partir deste dia. E portanto eu acho que ele consegue encarrilar esse personagem. Não me fez qualquer confusão, até acho que é muito bem desenvolvida nesse capítulo. Mas em relação ao corpo que é deixado no rio, eu acho que essa cena é magnífica, a forma como a câmera vai capturando aquele rio e depois o corpo no fundo a navegar pelo mar e depois a ser submergido pela corrente, e depois com aquela música, com o violino atrás. Lá está, é aquele filme que é muito silencioso, não tem grandes flashes, não há aqui grandes formas de ação, mas é um filme que aos poucos te vai começando a consumir um bocado a alma. E eu acho que é um filme que nesse aspecto impacta muitas pessoas, pelo menos a mim impactou-me. É um filme muito cruel, eu acho que é um filme cruel, que traz e até na forma como apresenta um espírito mau das pessoas. Sim. Até na forma como apresentam um chefe da máfia, porque eles apresentam como uma pessoa muito calorosa, como eu já falei há pouco, relação dele com as netas, da relação dele com o resto da família, na própria forma como ele abraça a personagem da Naomi Watts, a Ana, este Semyon, apresenta-se ali quase como um cozinheiro que traz toda a gente à volta dele de forma calorosa. E à medida que tu vais percebendo mais do diário, à medida que a personagem se vai desdobrando, tu começas a perceber que este gajo é um dos maiores bandidos que tu já viste nesta história, pá, tudo aquilo que ele fez. E a forma como ele próprio vai deixando essas pistas ao longo da história, por exemplo, vai perguntando à personagem da Ana onde é que ela mora, ou também às vezes ela dizendo assim o apelido dela, então deve ser a Ana não sei das quantas. Ou seja, eu não sei se é uma tradição russa de... Por acaso eu fiquei com uma dúvida, não fui pesquisar, mas eu não sei se, por exemplo, quando o teu pai tem um certo nome na Rússia, se é comum o nome da filha ser Ana, etc. Porque pode ser isso, não há um único momento no filme em que ele tem alguma ligação com a família desta mulher. Podes pensar se calhar em relação à questão do tio ter trabalhado com a KGB, etc. Pronto, mas nunca há uma ligação concreta, ou seja, para mim parece mais uma questão de tradição, mas não deixa de ser um bocado sinistro. E eu acho interessante porque tu, à medida que lês mais o diário, começas mais, cada vez mais a duvidar. E não começas a duvidar logo desse senhor. Tu primeiro duvidas da personagem do Vincent Cassel, que também é um filho da mãe. A subversão da expectativa é muito interessante, porque nós entramos e numa parte exterior, ele é interpretado pelo Armin Müller-Stahl, não é? É o velhote, é o Simeon. Exatamente. Em que, sim. Aparentemente, fora daquele restaurante, fora das quatro paredes, ele parece realmente uma pessoa calorosa. Mas à medida em que a narrativa vai progredindo, tu percebes
percebes que dentro dele, quando a história começa a afundar dentro do restaurante, ele é a pessoa mais estúpida de sempre. A própria relação que ele tem com o filho é uma relação de contacto nulo. Ele não vê aquela pessoa como filho, só pelo estatuto. Só preserva aquele filho por causa do estatuto. Sim. Até a atenção que ele dá ao filho é quase extinta, não é? É nula. E o filho, o Kirill, por outro aspecto, quer se provar ao pai, mas tem também, do outro ponto de vista, tem ali laços interiores que estão em conflito. E acho que o relacionamento que é desenvolvido entre ele e o Viggo Mortensen, desse aspecto, acaba por haver aqui quase como se fosse uma amizade que do ponto de vista do Kirill vai além disso, não é? Aquele é o único contacto emocional que ele tem e acaba por ser quase o escape da vida dele, o Viggo Mortensen. A construção, lá está, como já falámos do diário, como o filme se desdobra, para mim é a melhor parte do filme. Apesar de eu achar que a forma como a narração é integrada nem sempre se apresenta nos melhores momentos. Por exemplo, eu gosto muito quando a narração está presente no filme fora do contexto das personagens estarem a ler o diário. Eu achei isso super interessante, porque nós sabemos que as personagens têm o diário, nós sabemos que esta informação está a chegar à cabeça deles, mas nós não estamos necessariamente a ver isso acontecer. Eu acho que a forma como é desconectada uma cena da outra durante pelo menos a primeira metade do filme é bacana, mas mais tarde, quando é no quesito de revelar e fazer revelações, tornou-se numa coisa mais interior no quesito da personagem, que depois me levava a perguntar porque é que esta personagem não está a fazer isto ou aquilo, estás a entender? Há ali uma cena muito interessante do Viggo Mortensen a ler o diário e a receber a informação de que, pronto, o filho, a filha, a Christine, na verdade é filha do Semyon, que na minha opinião é o melhor twist do filme, só que ele é entregue de uma forma um bocadinho fria demais para mim. Não, e não só isso, tu sabes que aquele filho resultou de uma violação, que torna tudo muito mais... Pois é isso. Estranho, até porque o filho, o Kirill supostamente deveria ter a missão de, pronto, no fundo fazer o amor com essa jovem, não conseguiu, e o pai, numa ação de brutalidade, impôs ao filho e... como ele diz, tem que como é que é? Aquilo está escrito, nós temos que montar os cavalos para os conseguir domar, uma coisa assim, e vês o aspecto. Exatamente, o aspecto mesmo atroz desta pessoa, uma pessoa e sabes o que é interessante? Esse contraste do Kirill não conseguir fazer sexo com esta miúda mais jovem, etc, e o pai violar a miúda. Depois também tens esse contraste com a cena que ele obriga o Viggo Mortensen a fazer sexo com a outra rapariga no bordel, ou seja, tu começas a perceber as camadas da personagem do Vincent Cassel através da medida que o filme progride, e mais tarde, à medida que o Viggo Mortensen começa de certa forma a aproximar-se do Semyon e a revelar os contactos dele e a fazer as próprias missões para ele. Nós temos também a personagem do tio, o Stepan, está a revelar cada vez mais o diário, e também nos é revelado que ele faz parte da KGB. É-lhe dada a missão ao Viggo Mortensen para se livrar do tio. Eu sou-te honesto, eu num primeiro momento, apesar de eu saber que a personagem do Viggo é moralmente complexa, eu pessoalmente até achei que ele o tivesse morto, e achava que isso ia ser tipo, de facto, ritual de passagem. Prefiro que ele o tenha salvo, e ainda bem, mas por acaso subverteu a minha expectativa nesse aspecto. Eu acho que aí a única parte ruidosa do filme é no final nós vermos o tio outra vez de volta ali aos Campos de Londres. Acho que tira um bocado a força sim, do eu acho ato que ele do devia próprio ter Viggo ficado... Mortensen. Exatamente. Sim. Não acho que ele deviam devia ter ficado. Mas eu acho interessante nós percebermos na integração do Viggo Mortensen como parte da máfia, que são os qualquer coisa, não me lembro agora o nome inteiro. Zakon. Zakon. Que tem a ver com as tatuagens. E eu acho que o melhor ponto positivo deste filme para mim é que o filme tem 1h30, 1h36 minutos. E o David Cronenberg nessa 1h30 consegue, como muitos realizadores não conseguem, apresentar-te um submundo, como se chama aos mundos da máfia, de forma tão detalhada. Porque é uma cena que parece simples, mas toda a cultura que eles têm, com as estrelas no joelho, não se ajoelharem, estrelas no ombro acima do coração, a forma como o resto das tatuagens contam a tua história como pessoa e a forma como a máfia está organizada, eu acho que nunca vi um filme em que isso fosse apresentado de forma tão a especificidade rápida, da máfia russa é-nos entregue apressada através dessa simbologia do corpo cravado pelas tatuagens. Eu acho espetacular.
desde o início, quando nós temos a apresentação do corpo, em que o polícia nos diz, eles têm aqui esta tatuagem no joelho, significa que nunca se ajoelharam perante ninguém. A própria forma como quando nós depois mais à frente entramos na sauna e vimos 3 castelos tatuados nas costas do Viggo Mortensen, a simbolizar 3 prisões distintas da Sibéria. É uma coisa que dá uma riqueza a este personagem, em que nós entendemos a personalidade das pessoas, não através do que elas nos dizem, mas através daquilo que instituíram no seu próprio corpo. Isto depois é subvertido porque, afinal, o Viggo Mortensen, todas aquelas tatuagens são fabricadas e não foram autenticadas, eu diria assim. E para mim essa é a melhor parte do filme, eu concordo contigo. Nunca vi um filme que fizesse esta simbologia com o corpo, com as tatuagens, com a máfia russa. Portanto, acaba por ser aqui uma especificidade do filme, em que acaba por ser extremamente criativa e realista, porque eu já ouvi nos bastidores, o David Cronenberg teve esta ideia através do Viggo Mortensen, que ele é um estudioso, ele quando entra no papel dos personagens quer saber ao máximo, e ele esteve na Rússia precisamente 2 semanas a ler livros russos, porque ele, pronto, no fundo teve aulas de russo, aprendeu a falar fluentemente e teve contactos com prisioneiros russos em que lhes contaram toda a história e a simbologia das tatuagens nas prisões siberianas. E então, esta ideia, no fundo, não vinha desde o início com o filme, da projeção do filme. Foi criada ao longo... Vinha da colaboração com o ator, com o realizador, é que à partida isto não estava projetado, mas que durante a colaboração do próprio filme se foi acrescentando e tornou-se no pilar, eu acho, da história. Eu acho isso muito fixe. As pessoas às vezes dizem que cabe tudo na cabeça do realizador, mas é importante ver que o filme é feito por uma equipa, né? E eu acho isso muito interessante quando... E as coisas vão-se criando ao longo do filme. E tu que trabalhas em filmes, qualquer obra artística, eu não sei da arte também, muitas das grandes ideias surgem já durante o processo e não pré-processo. Sim, e não antes. Não, sem dúvida, e devemos manter a mente aberta para tal. E eu acho que o filme faz isso extremamente bem, e na própria introdução, como já falamos há pouco, qual ele despe-se e começa-se a fazer ali as tatuagens e dele renunciar a tudo o que veio antes e nem sequer lhe é dada a oportunidade, porque há ali um ponto engraçado, porque quando ele diz a minha mãe e o meu pai morreram, eu sou só eu, não sei o quê. A mãe, ele hesita, primeiro dizem-lhe assim, o meu pai não sei o quê, foi um filho da mãe, mas a minha mãe, a tua mãe morreu, diz logo lá, tua mãe não é tua. E tu vês a mentalidade, não é? Não foi bem assim. E existe aqui uma mentalidade muito segregacionista, porque no início, quando há aquele laço todo das prostitutas, o castelo no fundo deste Semyon, o chefe da máfia, no castelo só havia prostitutas limpas, que não se drogavam. E ele tem esta segregação mesmo de pensamento. Eu não me dou com pessoas que não são limpas. Há aqui uma coisa, é muito estranha. Há muitas camadas neste filme que são interessantes de falar. Isso é verdade. Mas toda essa introdução, eu acho piada como o Cronenberg monta esses planos em que tu tens o Viggo Mortensen quase a contrastar. Ali é de facto um clima real, mas há ali uma natureza um bocado fora, estás a entender? Eu acho isso sempre interessante. Pesado. Exatamente, mas nós montamos para aquela que é uma cena super caricata e ao mesmo tempo super bem construída, na minha opinião, que é a cena da sauna, estás a ver? Que ele entra lá com o cabeleireiro, não sei o quê, e eles sentam-se lá os dois, e depois o gajo vai-se embora com a desculpa mais esfarrapada de sempre, e o Viggo Mortensen fica lá, tipo, na sauna, não sei o quê. Entram lá os dois e tu vês o Aragorn todo nu, com a pila ao léu, a lutar contra 2 gajos e a dar cabo deles. Mas a forma como é retratado é espetacular. Ele ali no meio do vapor da água, sem energia nenhuma, leva logo com uma facada nas costas. Depois no meio da reviravolta esfaqueia um gajo no olho, tu vês lá o olho a sair. É uma coisa bué da macabra. E aí existe traços daquele David Cronenberg, dos filmes como A Mosca, dos filmes graficamente mais viscerais. E essa parte não se perde e até acho que dá uma atmosfera de violência bastante... É muito complicado para algumas pessoas verem estas cenas. Sim. E eu acho que aí o filme parecia que estava a acabar, estás a ver? Quando ele vai para o hospital e começa ali a fazer as cenas com a polícia e parece que eles vão simplesmente dar a história por terminada. Mas não, eles roubam o bebê e é o Vincent Cassel que roubou o bebê e depois é preciso ir salvar o bebê. E lembrou-me, lembras-te daquele episódio de Breaking Bad? Spoiler para quem não viu Breaking Bad. Lembram-se daquele episódio de Breaking Bad que o Heisenberg droga o puto e o puto vai para o hospital e depois o Jesse entra no hospital e descobre uma data de merdas, depois ele tem que...
E essa adrenalina, que na minha opinião é um dos melhores episódios de Breaking Bad, e Mas aqui por isso eu é que eu senti a digo mesma que coisa. parece é mesmo um filme de cinema europeu, porque tens aqui um desfecho que parece quase uma tragédia grega, entendes? De haver toda esta, parece que está finalizado, Sim, e depois no entendo. final ainda existe uma coisa ainda por acrescentar, com um teor emocional ainda mais forte do que aquilo que foi apresentado. É desse ponto de vista que eu há bocado disse que parecia um cinema europeu, porque parece uma história retirada de uma tragédia grega. Eu percebo o que queres dizer e eu acho que essa cena toda, na minha opinião, dá um desfecho bastante forte ao filme, apesar de tu nunca veres a máfia de facto a cair ou eles mesmo a subirem ao Não. trono. Não, Nunca não, vês não é isso. essa. Não acho que até seja necessário, mas eu acho que essa construção em que tu percebes que o Kirill agora vai de mão dada com o Nikolai e eles juntos Até porque o vão Nikolai destronar o depois gajo. torna-se o chefe daquele restaurante. Acho que isso fica bem claro. O Simeon Fica é processado subentendido, é. por violação. Tu no último frame tens o Viggo Exato. Mortensen ali a assumir quase como se fosse o pai do Kirill naquele restaurante. E pronto, e no fundo toda aquela farsa de todo aquele ritual em que ele se tornou um dos chefes da máfia deu muito errado para a máfia russa, porque ele tornou-se no fundo o grande capitão ali da nossa história. Exatamente. Apesar de haver ali uma pequena. Eu, na minha opinião, fico um bocadinho confuso nessa cena final, porque antes disso, tu tens ali a conversa com a polícia em que ele diz que vai tomar o trono, não sei o quê, eles vão capturar o Semyon. Já tivemos ali aquela cena de ele capturar o sangue e perceber se o ADN em relação ao bebê. Pronto, e o Semyon vai embora. Mas quando ele se encontra com o Kirill, aquilo que ele diz ao Kirill é: olha, está na altura de tu tomares o lugar do teu pai. Ou seja, fica um bocado estranho. Eu aí Pá, quem é que vai tomar? Estás a entender? Não, eu aí o que interpretei é quem toma, de facto, a nível da aparência, vai ser o Kirill. Mas como o Kirill está ali nas amarras, nas garras do Viggo Mortensen, entendes? É quase como se houvesse. É o Viggo Mortensen quase que o controla. O Kirill tem aqui uma relação amorosa com o próprio Viggo Mortensen. Ele confia a sua vida no Viggo Mortensen. Sim. Tanto que nós percebemos lá mais à frente, quase mesmo no final do filme, que depois de toda aquela cilada que o pai montou, o Kirill, quando soube, andou à porrada com o pai. Discutiu porque tu ouves a filha. Vocês ontem discutiram, ouvi berros, chapadas. Sim, é verdade, tens essa cena também. Pá, sim, pode ser uma boa interpretação. Achei só um bocadinho confuso no diálogo numa primeira visualização, mas concordo com o que dizes, é uma boa resposta. Pá, e acho um filme em geral muito bom. Acho que são os 96 minutos que passam muito rápido. Há uma criação de tensão em várias cenas que é muito bem feita. A construção da máfia russa é muito boa. Incomodou-me o sotaque do Viggo Mortensen, incomodou, não vou mentir. Tirou-me das cenas algum bocado, mas é aquela cena que eu digo às vezes quando estou a ver um filme com efeitos especiais fracos, mas as histórias e as performances são muito boas. Quando tu tens isso, toda a parte que está à volta acabas por te esquecer. E no final do filme, apesar de todo esse destaque, o que fica não, pelo menos para mim, não é o destaque, é a forma como ele às vezes apaga os cigarros com a língua, é aquela cena da sauna, é a forma como há uma criação tão medonha daquela máfia em que existe uma desumanização brutal e existe quase como se fosse um valor da vida desumano. Aquilo, pronto, é quase como se estivessem a lidar. As mulheres, no fundo, naquele meio, não valem nada, diferente da máfia italiana ou da máfia americana, em que existe, se calhar, aqui uma hierarquia diferente. Na máfia russa, não, é completamente patriarcal e não se liga às mulheres, ponto. Ninguém tem mulheres. Existe pai, mas não existe mãe. Que é o que é dito no ritual. É verdade. Olha, malta, está aqui um filme, Eastern Promises, do David Cronenberg. A minha nota é um 8 em 10, pelas razões que já falei, e passo aqui a palavra ao António para dar a sua nota final ao filme. Eu acho que é um filme muito eficiente, tem 90 minutos e convém dizer isto, é um filme que consegue desenvolver a máfia russa com tanto detalhe, com tantas preciosidades em 90 minutos e cria aqui um ambiente espetacular. Eu vou fechar com uma nota 8,5 em 10. Acho que é digno. É um filme que foi nomeado, e convém dizer isto, na altura em que os Globos de Ouro ainda eram bastante conceituados, foi nomeado também a melhor filme para os Globos de Ouro e a melhor ator para o Viggo Mortensen, e em relação ao Oscar também. Portanto, acho que sim, acho que ficou aqui dada mais um filme do David Cronenberg no nosso podcast da Fornalha. E João, nós temos aí também um anúncio a dar, porque acho que vamos continuar aqui na tendência das máfias e vamos transitar o mundo da cinematografia. Nós não estamos numa máfia, não se preocupe. Nós não estamos numa máfia, mas adoramos estas histórias. Exatamente, portanto, olha, nós vamos fazer. Queres dar o anúncio tu?
Já que Eu posso dar. tiveste na Nós cena vamos da máfia, transitar do força. mundo do cinema, vamos para o mundo ali das séries, dos seriados e vamos acompanhar a série dos Sopranos. Vamos começar para o próximo mês com a primeira temporada dos Sopranos e depois, no fundo, eu não sei quantas temporadas é que tem, por volta de 5, 6, mas vamos acompanhar a história Boa do grande pergunta. Tony Soprano. Quando acabar, acabou, né? Quando acabar, acabou. Passamos da máfia russa, vamos para a Assim. máfia americana e para a máfia italiana também, como poderemos ver. Eu já vi a primeira temporada, o João ainda não começou. Já começaste, João? Ainda não. Eu já vi a primeira temporada, mas já vi há algum tempo, portanto vamos ter que rever isto tudo, mas para o próximo mês cá estamos outra vez para falar sobre as máfias no cinema. Sim, senhor. E não se esqueçam, mais uma vez, por favor, partilhem o nosso vídeo, deixem o like, subscrevam o canal e comentem connosco Eastern Promises, o que é que acharam, qual é que é o vosso filme preferido do David Cronenberg, qual é a vossa melhor performance do Viggo Mortensen entre Captain Fantastic, Green Book e Eastern Promises. Foram esses os filmes que ele foi nomeado para melhor ator. Qual é que ele merecia ganhar? Ele não ganhou nenhum. Eu dava ao Captain Fantastic pela performance. Digo eu. Apesar a minha preferida ser sempre o Aragorn. Pá, malta, deixa-se aqui o final do podcast e até ao próximo episódio. Solta o DJ! She was 14, just a child. Forget any of this ever happened. Stay away from people like me. You've read the diary. How can you keep doing what you're doing? I decide what's right and what's wrong. You can't afford to be careless in any area. I need to know who you are. Show some respect. This is respect. The Vori were like a contagious disease. There's no cure once they've touched you.